falando através da Rádio Montemor, chegaram aí inclusive até o Vale do Jaguaribe, através da Rádio Progresso, a quem eu quero agradecer, portanto, a audiência, né, que você, minha cara dona de casa, meu caro trabalhador que nos escuta nesse momento. Quero abraçar os comerciantes do meu querido estado do Ceará, quero abraçar a juventude, os servidores públicos, quero abraçar em especial, Luiz Lopes, quero abraçar, sabe quem? Toda a enfermagem brasileira, essa enfermagem que está há mais de 30 anos atrás de implantar um piso mínimo para a categoria, e esses 30 anos nunca houve qualquer sucesso em relação a essa questão. E ano passado, em novembro, outubro, novembro, eu fui buscado por vários deputados, pelo presidente da Casa, Arthur Lira, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que, com a minha experiência de secretário da Fazenda, de secretário do Planejamento do governo do estado do Ceará, pudesse encontrar, Luiz Lopes, uma fonte de recursos que fosse capaz de pagar esse tal piso da enfermagem que há tantos anos aí se arrasta. Mas agora o deputado federal Mauro Filho apresenta uma emenda constitucional, vou repetir, não é nem um projeto de lei, é uma emenda constitucional de número 127/2022, que destinou 11 bilhões de reais, bilhões com pé de bola. Ou seja, talvez, já pesquisei, seja o maior valor que um deputado apresentou na Câmara dos Deputados para poder providenciar o pagamento de uma despesa, enfim, aqui neste caso, a despesa do pagamento do piso da enfermagem. É bem verdade que o ministro Luiz Roberto Barroso, em fevereiro, ele dá uma liminar dizendo que só podia pagar, inclusive começou em agosto e concluiu em fevereiro, de que só poderia pagar se tivesse essa história aí da fonte de recursos, que isso nunca aconteceu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo, ele analisa o quê, Ricardo? Quero abraçar aqui meu companheiro amigo, meu companheiro de lutas, vereador Ricardo, que entra eleição e sai eleição. Eu tenho tido o privilégio de ter a sua companhia aqui. Abraçar você, Tony Falcão, pela presença aqui conosco nos estúdios da Montemor FM. Mas, como eu dizia, lá em fevereiro, o ministro Luiz Roberto Barroso, depois de retardar demais, né, a implantação deste piso, ele reconhece que a minha emenda constitucional de número 127 de 2022, ele provinha os recursos necessários, e aí ele segurou até maio. Atenção, hein, enfermagem? Porque da minha emenda constitucional, que é dezembro, até a decisão do Supremo, foram 6 meses. As pessoas acham que estão demorando muito tempo, vai sair mesmo, não vai, como é que é e tal. Ora, a categoria está há 30 anos nessa história. E eu estou, portanto, nessa luta, tentando viabilizar. E aí, para concluir essa primeira parte, aqui vai o prazo, viu, Luiz? A primeira mão no seu programa, hein? Não tem no Brasil a informação que eu vou dar para a enfermagem em todo o território brasileiro. A informação é a seguinte. Primeiro, eu quero me dirigir a toda a enfermagem que é pago pelo governo federal, né? São 38 mil profissionais, seja enfermeiro, seja técnicos de enfermagem, seja auxiliares de enfermagem, que o governo federal, agora em agosto, no dia 1º de agosto, o governo federal inicia o pagamento do piso da enfermagem para os servidores federais, com os recursos que o deputado federal Mauro Filho conseguiu conquistar nesse período tão curto, né, que me foi dado a pedido da Casa do Congresso Nacional, e lá efetivamente nós conseguimos alcançar. Esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, os 38 mil servidores, repetindo, os 38 mil servidores pagos pelo governo federal, esse já vai receber a diferença do que você tem hoje para o piso. Você recebe agora no dia 1º de agosto. Vamos para o setor privado, que tem muito hospital. E já chegar nos municípios. Já é o último ponto. Pronto. Porque é governo federal, privados, estados e municípios, que vai ser o último item que nós vamos discutir. E repito, e ninguém tem essa informação. Esse programa aqui, Montemor em Pauta, vai ser o primeiro programa aí, conjunto com a Rádio Progresso, lá em toda a região do Vale, dos meus amigos aí de Russa. Aliás,
Luiz Lopes, eu tive com esse meu amigo, meu irmão, vereador João Paulo, no último sábado agora, fazendo uma gravação, rememorando toda a luta que nós fizemos, desde quando nós fizemos os primeiros passos, ainda com o governador Camilo, para poder fazer o projeto, para poder fazer a licitação, busca da licença do meio ambiente. Nossa, isso foi uma confusão danada para que a gente pudesse alcançar até a ordem de serviço que a gente teve a oportunidade de assim fazer. Depois, o vereador João Paulo e a comunidade do Peixe, eu estive lá na execução da inauguração dessa obra e tudo mais, e é porque depois que a obra sai, viu, Luiz Lopes, aparece um monte de padrinho, rapaz. Eu não sei que diabo é isso. Parece um monte de padrinho dizendo que fez aquilo e aquilo outro, mas a população do Peixe sabe exatamente o trabalho. Inteiras, sabe da história. Sabe com certeza o trabalho que o vereador João Paulo, o deputado federal Mauro Filho, aliás, o João Paulo, que agora passa ainda mais a efetividade do seu trabalho como vereador da Câmara Municipal. Aliás, mandar um abraço, portanto, para o próprio prefeito Sávio, que compreendeu a importância, né, desse trabalho, dessa sua luta, portanto, fazer um registro também nesse instante em relação a essa questão. Então vamos lá. E Limoeiro que me escuta. Limoeiro que está me escutando, então, estou sendo informado, que é uma cidade onde eu venho construindo realmente um relacionamento muito próximo, desde ainda com o prefeito Zé Maria, depois com a deputada minha amiga, deputada Juliana Lucena, com 11 vereadores da Câmara Municipal, uma boa parte, portanto, da Câmara Municipal, vários projetos lá que nós fizemos, desde as areninhas, desde os asfaltos, desde a estrada. Sabe que é outra estrada que nós fizemos lá? A estrada do Bichopá, que muita gente prometeu como sem falta e faltou como sem dúvida. E nós lá, o deputado federal Mauro Filho, juntamente com toda a equipe lá, o vereador Heraldo... São 12 quilômetros de estrada, exatamente, né? O vereador Heraldo, que tanto trabalhou comigo na busca dessa... E lá no Bichopá a gente tem entrega de trator, tem programa de sementes, titulação da terra, tem um bocado de... Como também na rica Chapada do Apodi, né? Do Apodi, subindo ali da serra, várias são as ações que a gente tem construído. Mas vamos voltar por enquanto, porque eu falei do governo federal, pagando o piso, ia falar agora do setor privado, os grandes hospitais. O que está decidido é o seguinte: a partir da ata da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, porque as pessoas da enfermagem, é importante entender que a demora dessa implantação e a forma como implantar está dependendo muito dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal. E isso realmente tem retardado toda essa questão. Até mesmo o conceito de piso, que eu vou explicar já aqui de primeira mão no seu programa, o que é que do setor privado está dito o seguinte: a partir da publicação da ata do resultado, ou seja, a decisão foi dia 30 de junho, a ata deve ter saído uns 3 ou 4 dias depois. Então, a partir desse dia, não me lembro aqui se é dia 4, dia 5 ou o que for, você conta, Luiz Lopes, 60 dias para que os hospitais privados possam, na realidade, iniciar o pagamento da seguinte forma. Primeiro, se tenta uma negociação coletiva entre a categoria e os patrões. Tenta-se fazer. Há uma recomendação do Supremo de se tentar para evitar repressões, demissões ou o que quer que seja. Se esse acordo coletivo não for alcançado, aí não tem conversa. Implante-se a Lei 14.434, que, para quem não sabe, é exatamente a lei que define o piso da enfermagem, R$ 4.750 para a enfermeira e o enfermeiro, 70% desse valor para os técnicos de enfermagem e 50% também de 4.750 o valor do auxiliar de enfermagem. Portanto, também o setor privado já está devidamente equacionado. O que é que nós vamos falar agora, então? Atenção, você, minha cara enfermeira, enfermeiro, dos hospitais, dos postos de saúde, do serviço público do país, em especial aqui do Ceará, portanto, aqueles que são das prefeituras, aqueles que são do nosso governo do estado, que eu
durante muitos anos, seja como secretário de Estado da Fazenda, como secretário de Planejamento. Secretário da Fazenda foram 8 anos na gestão do governador Cid Gomes, depois os outros 7 como na gestão do governador Camilo Santana, depois secretário do Planejamento, lá atrás, secretário do Planejamento ainda na gestão do Ciro. Então, há muitos anos que a gente vem criando esse aparato financeiro e a minha equipe, nós transformamos o estado do Ceará como aquele de maior volume de investimento do país. Vou repetir, o estado do Ceará, com o trabalho que nós fizemos, obviamente a equipe toda, liderada obviamente com o suporte dos 2 governadores, nós transformamos o estado do Ceará naquele estado de maior volume de investimento do Brasil. Ou seja, mais ou menos o quê? 4 a 5 bilhões por ano. Isso significa, Luiz Lopes, que o dinheiro era tanto que o governador Camilo, por exemplo, na hora que ele ia decidir aonde fazer Areninhas, que era um programa nosso que a gente, que continua tendo o governo do estado, o governador não mais precisava escolher critérios, Ricardo, de onde fazer a Areninha. O dinheiro era tanto que todos os 184 municípios, o estado do Ceará iria fazer esse programa. O programa Sinalize, que é fazer asfalto em alguns municípios do estado do Ceará, definir alguns critérios, mas o dinheiro que nós produzimos era tão significativo que o governador já não precisava mais escolher ou criar critérios para fazer programa Sinalize. Ele fez o programa Sinalize em todos os 184 municípios do estado do Ceará. E por aí se estendeu, as brinquedopressas, quantas estradas, pelo amor de Deus, esse estado não fez em função do volume de recursos que tinha. Então esse foi o meu papel, exatamente de construir esse alicerce fiscal muito importante para que o Ceará pudesse crescer e se desenvolver nesse exato momento com capacidade de atender a demanda da população, inclusive ampliando o atendimento de saúde com os hospitais regionais, com as policlínicas, com as UPAs, enfim, vários programas que o estado do Ceará acabou ampliando. Ainda é pouco, precisa fazer mais. Eu falei, principalmente no decorrer da pandemia, imagine o estado do Ceará na pandemia sem o Hospital Regional Norte, sem o Hospital Sul no Juazeiro, sem o Hospital no Sertão Central e agora funcionando o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe. Esse hospital está funcionando e eu quero anunciar aqui de primeira mão, atenção aí todos os ouvintes da Rádio Progresso, aí da Rádio do Vale, eu quero dizer que no próximo dia, a partir do dia 16 de agosto, atenção, hein, Vale? Vocês que são aí que procuram o Hospital Regional Vale do Jaguaribe para, no caso de emergência ou de urgência, para aquelas questões de traumato-ortopedia, que o hospital ainda estava de portas fechadas nessa questão. Pois bem, Luiz Lopes, você aqui está tendo a oportunidade de anunciar para todo o Vale do Jaguaribe que aqui, você que está entrando agora, são 11 horas e 31 minutos aqui na Monte Bora FM. Notícia em primeira mão pro Ceará. Pro Ceará. Especialmente pro Vale do Jaguaribe. Exatamente, 11 horas e 31. Você que está entrando agora é o seu deputado federal Mauro Benevides Filho, que está aqui falando nesse instante, e lhe dizer que a partir do próximo dia 16 de agosto, vou repetir, a partir do dia próximo, 16 de agosto, o Hospital Regional do Vale do Jaguaribe abre as suas portas para poder atender a urgência e emergência na traumato-ortopedia, que era a grande demanda que me faziam como deputado federal. Aliás, eu quero inclusive, Luiz Lopes, agradecer ao governador Eumano, porque quando ele anunciou, né, os novos recursos, inclusive para a oncologia, que é o tratamento de câncer, lá naquela região, e anunciou aqui agora também, o governador Eumano fez questão de registrar o apoio da bancada do estado do Ceará, que designou, por exemplo, recentemente, 70 milhões de reais para, inclusive, terminar a conclusão do Hospital da UES,
que é um hospital muito grande, um hospital de 600 leitos, enorme, é um hospital, é um mundo aquilo ali. Nós compreendemos a necessidade desse atendimento de saúde, nós alocamos 60, foram 11 deputados dos 22 que alocaram esses 70 milhões para poder, em parceria com o governo do estado, ajudar o governador Eumano a poder concluir, né, essa tarefa. Então, anunciando aqui de primeira mão, no próximo dia 16 de agosto, o Hospital Regional do Vale abre as portas para o atendimento de urgência e emergência, de grande tudo aquilo. Notícia essa realmente... a região do Vale do Jaguaribe e para o Ceará todo. Não tem nem dúvida, porque diminui a demanda dos outros deixa centros. de vir para Fortaleza, para ir buscar aqui e obviamente, deixar os hospitais daqui ainda mais cheios. Você faz um atendimento lá. Aliás, no Hospital Regional do Vale, ele já está fazendo o atendimento de hemodinâmica. Ele já está fazendo, sabe o quê? Cateterismo. Ou seja, aquela pessoa que está com problema de coração, pode ter um infarto a qualquer momento, precisa colocar um stent. Stent é uma molazinha que você coloca aqui na artéria, aqui subindo para o coração, que lá você tenta desentupir, né? Tenta desentupir aquela questão, de tal maneira que eu espero que isso venha realmente ser um fator importante para todos aqueles que estavam lá. Mas vamos voltar. Ô, aqui. deputado, me permita, do estúdio da Rádio Progresso, 101,1 FM, o meu amigo, seu amigo, vereador João Paulo Moreira, lhe cumprimenta. Oh, meu Deus. João Paulo, bom dia, fica à vontade aqui com o deputado Mauro Filho. Bom dia, Luiz, bom dia a todos da FM Multimol e a todos da Rádio Progresso de Rússia. É uma satisfação imensa, né, estar falando com vocês e principalmente cumprimentar aí e saudar esse meu amigo, rapaz, que eu tenho tanto orgulho em votar e dizer assim, rapaz, meu deputado federal Mauro Filho. Nós aqui do município de Rússia, em especial o pessoal daquela região da Zona da Mata, do distrito de Peixe e Barracão, é muito grato a esse grande deputado que transformou uma região que sonhava há décadas, né, por uma qualidade melhor de transitar para a cidade, e graças a Deus hoje assim a gente vê, né, o sorriso estampado no rosto, e eu não poderia deixar de passar desapercebido para vir aqui, né, cumprimentar esse grande amigo, deputado federal Mauro Filho. Olha, João Paulo, eu tinha dito antes de você chegar, dando ênfase na toda a sua luta, no seu trabalho, na sua dedicação permanente que você faz para Russas, que você faz ali para todas aquelas 3, 4 localidades do Distrito do Peixe e subsequente a ele, a sua compreensão de que realmente você tem muito ainda a contribuir. Aliás, sábado nós tivemos aí, né, fazendo aquela gravação do vídeo, rememorando, vamos dizer assim, toda a trajetória, né, da nossa luta em favor dessa estrada, dessa pavimentação asfáltica. Aliás, também fiz o registro de que agora, a partir de agosto, você como trabalhador, como vereador efetivo ainda mais na Câmara Municipal de Russas, você vai, obviamente, com a parceria aí com o prefeito Sávio, você com certeza vai ampliar ainda mais, né, toda a sua luta, seu potencial de trabalho, e você pode ter certeza que aqui publicamente fica registrado aqui a minha admiração pela luta. E você me falou, eu vou saber se é verdade, você me falou que dia 17 vai ter alguma coisa por aí, como é que é? Deputada, dia 18, na sexta-feira. Dia 18, na sexta-feira, eu estou preparando aqui um voo para nós matar aqui. Como é, rapaz, o negócio aí? Hein? Rapaz, vamos fazer um churrascozinho lá no Peixe para nós comemorar 1 ano de estrada do Peixe e o nosso retorno à casa. Agora, primeiramente, deputado, só cortando um pouquinho, quero aqui registrar a gratidão ao vereador Sargento Gisleudo por ter, né, assim, sensibilidade e ter se afastado, vai se afastar para a gente passar aí uns meses aí pela Câmara Municipal, e ao nosso prefeito Sávio Gugel. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma grande festa lá, inclusive, se Deus quiser, com a presença do prefeito, Sargento Gisleudo, e dos demais vereadores e o povo de Russas. Quero, se Deus quiser, fazer uma grande festa à altura que o senhor merece, porque na inauguração o senhor não pôde estar lá por conta da campanha, mas se Deus quiser, tivemos que fazer aquela nossa, não é só nossa, onde nós fizemos. Mas na campanha mesmo foi a governadora Isolda que foi fazer. Isso, toda certeza. E se Deus quiser, vamos fazer uma festa à altura para que o senhor possa ser muito bem recepcionado mais uma vez para o povo daquela região e do município de Russas. Obrigado, meu caro João Paulo. Um abraço. Um abraço.
Deputado Mauro Filho, fica à vontade. Vamos terminar, porque nós falamos da piso da enfermagem do governo federal, os 38 mil servidores e servidoras, que vão receber agora em agosto. Falamos do setor privado, que tem que tentar uma negociação e a partir de 60 dias a contar da publicação da ata do Supremo Tribunal Federal, que decidiu a questão, tendo-se negociação, não aconteceu, implanta-se o piso. E aí agora vai, com certeza, com a grande demanda dos ouvintes que devem estar ali já chegando até aqui, em relação a estados, municípios, entidades filantrópicas e hospitais privados que atendam no mínimo 60% pelo SUS. E aí dentro, por exemplo, ficam as clínicas de hemodiálise, que as clínicas têm que ter, eu acho que tem que ter uma enfermeira ou tem que ter um técnico de enfermagem. Tudo isso, isso foi compilado, né, pelos municípios e pelos estados brasileiros para poder passar essa informação para o Ministério da Saúde. Então, em que pé está isso? Vamos lá. Quando saiu a primeira portaria, lá no finalzinho de maio, com valores tinham dos 5.547 municípios, somente 800 os valores estavam corretos. O restante, os valores para pagamento do piso estavam totalmente equivocados. Mas isso tinha uma razão, hein? Não adianta só botar a culpa no Ministério da Saúde, porque não é bem assim. Porque os municípios e as cooperativas, a maior parte deles só informavam para o Ministério da Saúde através do CNES. Você que não é do ramo, eu vou explicar agora. Quem é da área de saúde sabe o que é o CNES, que é exatamente a obrigatoriedade dos municípios, por exemplo, e os estados informarem via sistema todo o seu quantitativo desses profissionais, não só de enfermagem, mas de tudo, dos profissionais de saúde, para que o Ministério da Saúde tenha ideia de qual o tamanho que você está usando. Só que no CNES não tem o valor da remuneração, não tem o valor do salário base. E aí o Ministério, sem instrumentos para poder calcular de maneira adequada, acabou soltando aquela portaria, que foi aquele alvoroço todo, de todo mundo, e isso acabou, portanto, sendo inviabilizado. Quando eu dei a ideia, o pessoal até no começo, mas ainda vai ter isso e tudo mais, que o próprio Ministério abrisse lá no Fundo Nacional de Saúde, lá no InvestSUS, que é uma plataforma que os estados e municípios já conhecem de cabeça, de frente para trás, de trás para frente, e ele abriu um link lá, Luiz Lopes, onde você clicava, abria uma planilha, onde os estados e municípios entraram com o CPF, o nome do profissional da profissional, a carga horária, o vencimento base, a insalubridade, o adicional noturno, se você tivesse, e outras gratificações, porventura existentes, para que eles recebiam naquele momento. Isso exatamente para fazer a diferença entre o que era piso e o que era remuneração. Isso é uma distinção bastante importante. Eu já vi gente aqui comentando sobre isso, mas não é bem o que o Supremo Tribunal Federal... Atenção, enfermagem! Você que está chegando aí, você, minha cara enfermeira. Meu caro enfermeiro, vocês estão aí no seu trabalho, no posto de saúde, nos ouvindo, nos hospitais, nas clínicas, enfim, atenção, que eu vou dar esse detalhe que você precisa dominar. Atenção, secretária de saúde dos municípios, atenção, prefeitos e prefeitas, para saber exatamente os detalhes da informação que eu vou passar nesse instante, que é o seguinte: o que o Supremo decidiu em relação ao piso, piso significa o seguinte: piso você tem o vencimento base. Primeiro, o piso não é remuneração, como estão dizendo, mas também não é vencimento base, como também estão dizendo. O Supremo já decidiu isso. Piso é o seguinte: piso é o vencimento base, mais todas as gratificações que são de cunho geral. Não. Insalubridade é coisa individual. Você pode estar na atividade com insalubridade, você pode estar fora da insalubridade. Eu vou explicar. Então, aquela gratificação que dá para todo mundo, independente de onde você esteja, essa gratificação ela vai estar
somada ao piso. Nem todo município tem, nem todo estado tem, mas isso é um dos itens que conta lá dentro. A insalubridade, ela está fora do piso. O adicional noturno está fora do piso. E por aí vai. A titulação, atenção, hein? Nossos servidores do estado do Ceará, do governo do estado do Ceará, a nossa titulação, eu que fui secretário de planejamento do estado do Ceará também há muito tempo, a titulação vamos dizer assim, de mestrado, de doutorado, essa gratificação, Luiz Lopes, é por fora também, é por fora do piso. Então, você vai, o que é que o Ministério da Saúde... além do piso. É além do piso. Soma-se ao piso. Exatamente, porque eu vi muita gente dizendo, e agora piso é igual a remuneração. Não é bem assim. Realmente o piso não é a expectativa da categoria, que achava que seria só o vencimento base. Mas não é. Você somará ao vencimento base aquela gratificação que, porventura, seja dada a todos indistintamente. Que ela seja fixa e que ela seja permanente. Essa é a descrição do julgamento. Inclusive, já foi feito quando o julgado dos acertos. A informação que eu tenho, eu estive na última quinta-feira com a ministra Nízia Trindade da Saúde. Eu tive também com a ministra Esther Dweck, que é a ministra de Gestão e Inovação. Poucas pessoas sabem no Brasil, mas a folha de pagamentos do governo federal, ela não é feita pelos ministérios, viu, Luiz Lopes? Ela é feita exclusivamente pelo Ministério da Gestão e Inovação. Por isso que eu fui falar com a ministra Esther Dweck. E lá está dito o seguinte, que em 1º de agosto você faz o pagamento do pessoal federal, até o dia 10, mais ou menos, de agosto, o Ministério da Saúde vai fazer o recálculo da portaria, que já vão chegar as perguntas aí, quando é que sai a nova portaria? E não sei o que mais lá. Porque quando sair a portaria, somente a partir daí é que os municípios poderão enviar as suas leis municipais para poder calcular, o novo piso salarial em cada município. É bem verdade que nós já temos hoje no Ceará 13 municípios já pagando piso. Já temos 3, mas aí foi uma decisão voluntária do administrador, que decidiu, portanto, diante do seu conforto financeiro, já poder fazer esse pagamento. Mas dos recursos, desses 11 bilhões, que esse ano é 7,3, porque em vez de serem 13 parcelas, vão ser somente 8 e mais o 13º, que aí, inclusive, já é a outra pergunta que muita gente faz. Tudo bem, deputado, mas vai ser pago a partir de quando? Essa é outra pergunta que muita gente faz. O pagamento, diferentemente do que tinha sido anunciado pelo Ministério da Saúde, e por mim, inclusive, que fiz um vídeo dizendo que o pagamento seria retroativo a partir do dia 16 de maio, a interpretação da Advocacia Geral da União é de que não, que o pagamento é para ser feito retroativo ao mês de maio inteiro. Inteiro, hein? Essa é outra diferença que também vocês precisam dominar. Pois não? Eu tenho aqui no YouTube do jornaldoceará.com, é o nosso canal do YouTube do portal Jornal do Ceará, que também transmite essa entrevista. E aí são várias perguntas, vamos lá, com a mesma pergunta. Vamos lá. Quando vai ser pago? O senhor está explicando? Vou já chegar lá. Mas eu acho que tem gente que não entendeu. Quando vai ser pago
o piso federal do federal dia 1º de federal, agosto. 1º de agosto. E o estadual, privados, 60 dias após o dia 4. E estados e municípios, o que o Ministério da Saúde tem dito é que ele fará o recálculo com as informações que os estados e municípios entraram lá na planilha que eu acabei de falar. Eles dizem que devem terminar esse recálculo até o dia 10 de agosto. Aí, quando o dia 10 de agosto para frente, o Ministério sairá com a nova portaria, com valores individualizados, município a município, estado por estado, para que aí sim eles possam enviar as suas leis municipais para as câmaras municipais, para poder você fazer esse pagamento. Traduzindo isso... Retroatividade. Retroatividade a partir de maio. Essa é a data que os recursos estão consignados para que a retroatividade seja pago até a partir do mês de maio. Maio, junho, julho. E se for pago em setembro, ele vai ser pago, portanto, até agosto. Né? Porque se eles fizerem esses recálculos mesmo até o dia 10, vamos dizer que eles soltem a portaria no dia 15. Aí os municípios vão enviar suas leis para as câmaras municipais. Isso não será o problema, porque se o prefeito ou a prefeita desejar, e o governador Elmando já me chamou e já disse que vai cumprir também o compromisso, ele envia, Luiz Lopes, a mensagem para a Câmara em regime de urgência. E em regime de urgência, quando se quer, você aprova em até 72 horas. Então isso não vai ser o problema. O ouvinte diz aqui, é só o Ledo, diz, gente, ainda em agosto, essa portaria, que absurdo. Ora, mas vocês estão há 30 anos, e agora que eu estou resolvendo em 6 meses, ora, mas veja só como é que são as coisas. É isso mesmo. Enfim, o Supremo Tribunal Federal, ele está acima de todos nós. Né? Ele manda e diz como é que tem que ser feito, como é que o Ministério tem que cumprir. Eu entrei nessa luta, estou resolvendo, encontrei os recursos e, se Deus quiser, com a conclusão dessa folha, eu tenho certeza, quando o pessoal... E é algo definitivo. Definitivo. Tem o interessante para o ouvinte, para o internauta entender, dos 4 cantos do Ceará, porque isso aqui a gente vai inclusive repercutir amanhã no programa Jornal do Ceará para o Estado, é que com a emenda constitucional, como muito bem citou o senhor, foi uma iniciativa do deputado Mauro Filho, isso dá uma segurança extraordinária, a máxima segurança que pode ter o enfermeiro ou a enfermeira com o piso assegurado através de uma emenda constitucional. Então, as pessoas, de vez em quando, o meu Instagram, lá Mauro _Benevides Filho, eu agradeço as inúmeras, meus vídeos de enfermagem, 100 mil, 90 mil visualizações, são visualizações bastante expressivas. Tem gente, inclusive, que tenta colocar como se a culpa fosse nossa. Ora, mas nós fizemos foi resolver... Pelo contrário, o mérito é do exatamente. Deputado, né? Se o Supremo Tribunal Federal entendeu que tinha que fazer isso, aquilo outro, só resta, né, você não descumpre justiça. Eu pergunto a essa pessoa que colocou, se um juiz mandar você cumprir uma determinada pena, você tem que cumprir. Então, eu estou tentando, juntamente com o advogado-geral da União, nós estamos tentando, inclusive, embargar 2 decisões que estão lá, que ainda faltou o último ponto, viu, Luiz Lopes? Que é o seguinte, no pagamento, o Supremo Tribunal Federal está determinando que tudo seja proporcional à carga horária de 44 horas. No setor privado tem 44 horas, mas no setor público não tem 44 horas, tem 40, tem 30, mas 44 não existe. Então nós estamos convencendo ao ministro Jorge Messias, advogado-geral da União, para que ele faça um embargos de declaração, alegando que para o setor público isso não pode ser viável, porque senão isso vai gerar uma carga horária que é inexistente dentro dos municípios, dentro dos estados brasileiros. Esse é outro ponto que a gente não tinha falado ainda, mas é importante, porque vai ser feita a proporcionalidade. E eu vou logo dar um exemplo, logo para a pessoa sair daqui sabendo. Por exemplo, o piso hoje da enfermeira é 4.750. Se fosse uma enfermeira de 40 horas, se ela fosse que do setor público, que ela é 40 horas, ela ia receber o piso nesse valor
de 4.750. Mas o Supremo Tribunal Federal está dizendo que ela tem que fazer a proporcionalidade em cima de 44. Olha o absurdo que nós, portanto, estamos embargando. Aliás, eu não, o advogado-geral da União, o Jorge Messias, que eu estou lá em cima, que nem carrapato, lá em cima dele, obrigando... O ouvinte até faz uma observação aqui, a AGU entrou com um embargo de declaração? Ele tem prazo, né, para poder... Porque é o seguinte, normalmente você embarga após o acórdão da decisão. Esse acórdão ainda não foi lavrado. Então é importante, essa pergunta é muito relevante. A AGU, nós estamos nesse trabalho de convencimento para que logo após a publicação do acordo, a AGU possa fazer. Mas vamos lá, eu ia terminando meu raciocínio e cortei. Então, se é uma enfermeira de 40 horas, o piso 4.750, o Supremo está mandando fazer com 44, sabe o que é que vai acontecer? 40 horas sobre 44, encontre esse percentual e você aplica no 4.750. Sabe quanto é que vai dar o piso? 4.318. Ou seja, até isso o Supremo tentou intervir na decisão e se alterar o princípio da 14.434, que é a lei do piso. Isso para mim é o que tem de mais estranho nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, essas pessoas que acham que pode ter uma negligência do Ministério da Saúde, ou o deputado Mauro Filho possa estar sem pressa. Ora, mas eu consegui 11 bilhões em 35 dias, pela minha vivência, pela minha experiência na área orçamentária e financeira e tudo mais. Então, quero ponderar essas pessoas. Sabe o que é que eu acho também? Que essas pessoas têm medo de criticar o Supremo. Aí fica mais fácil criticar a gente, criticar o Ministério, criticar o deputado Mauro Filho, que tem receio de criticar o Supremo, porque, na final de contas, é ele, na realidade, quem está balizando, né, todas as decisões em relação a essa questão. Então, eu acredito, portanto, concluindo, que se essa portaria sair até o dia 15, dá para os municípios, para os estados brasileiros, enviarem suas leis e pagar logo em seguida, que é o que todos nós desejamos e que essa novela possa ser concluída. Agora, lembrando, Igor, nosso grande operador aqui da Multimóvel FM, o cabo aqui é do bom, viu? Tem um ouvinte com uma pergunta totalmente fora do contexto aqui da enfermagem, porém de extrema importância para o Ceará e para um pedaço do Brasil, principalmente para Fortaleza, região metropolitana. A pergunta do ouvinte, meu caro Igor. Doutor Mauro Filho, deputado federal do nosso estado do Ceará, aqui eu tenho um imenso respeito. Aqui quem fala é César do Vale de Morada Nova. Estou aqui transmitindo uma pergunta para Vossa Excelência. Quando é que vai iniciar a duplicação da BR-116, esse trecho que liga Pacajus a Boqueirão de Cesário? Porque já foram anunciados muitas vezes e a gente ainda não tem a certeza de quando esta obra iniciará. Obra de super importância a todos nós cearenses. Bom, okay. agradeço aí o César do Vale, lá de Morada Nova. Está ouvindo pela Progresso. Paz, eu conheço bem o César do Vale. Vamos lá, então. Vamos sair daqui da enfermagem, enquanto as perguntas chegam. Vamos agora para a duplicação. O projeto integral é realmente do fim aqui de Pacajus até o Boqueirão. Mas o projeto que está sendo concluído, que termina o projeto até o dia 15, até o dia 10, 12, 15, agora em agosto, é somente o primeiro trecho. É o trecho que vai de Pacajus até 7 quilômetros depois da Polícia Rodoviária Federal do Triângulo, lá em Chorozinho. Correto? Atenção, César do Vale. O trecho que se falou foi o trecho inteiro, até o Boqueirão do Cesário, você que anda muito pela BR. Entretanto, a dotação orçamentária que está prevista, e eu estou atento que eu sou membro da Comissão Mista de Orçamento do Governo Federal. O que está previsto é o primeiro trecho. Eu vou repetir, você que está entrando agora, que vai de Pacajus até um pouco depois da Polícia Rodoviária Federal, ali no Triângulo. Chorozinho. Ali no Chorozinho, exatamente. Esse é o primeiro trecho. E agora em agosto, César do Vale, meu caro Luiz Lopes, é somente o projeto.
Isso vai para licitação. O que é a licitação? Para os nossos ouvintes aí, que ele está lá na zona rural, nos ouvindo aí com a grande audiência de todo mundo, é o mecanismo de escolha da empresa que vai executar a obra. Então, isso demora no governo federal, como demora no governo do estado também, no mínimo 6 meses. Então, quem disser que essa obra ainda começa esse ano, essa pessoa não tá falando a verdade e tudo mais, a não ser que a licitação transcorresse de uma rapidez muito grande para poder começar. Mas eu só vislumbro o início da obra do primeiro trecho, meu caro vereador Ricardo, do primeiro trecho. O primeiro trecho repetido é de Pacajus até Chorozinho, depois da rodoviária federal. Exatamente, até 6 ou 7 quilômetros após a rodoviária federal. Esse é o primeiro trecho, para gravar, porque quem está dizendo que vai fazer tudo de uma vez, também não tá falando de maneira adequada, e eu quero logo deixar bem claro aqui, meu caro Tony Falcão, que esse é o meu estilo, é o estilo do professor Mauro Benevides Filho. Aliás, quero mandar um abraço para meus colegas lá da Universidade Federal do Ceará, que é onde eu iniciei minha vida, aos meus alunos, tanto da graduação como do curso de doutorado. Muito obrigado pelo estímulo, pela força sempre que me estimularam ao longo de todo esse período, e eu sou muito grato a todos vocês pela força. Mas, enfim, então a estrada está aí, respondido também, e eu espero, portanto, que a licitação seja feita a mais rápida possível. Deputado, a questão do recurso para as prefeituras pagarem, custearem. Tem um município como Hererê, pobre Hererê no... Eu conheço bem, eu sou mais votado lá. Você disse e há anos, né? E há anos. Exatamente. Mas não tô tão velho assim também não, viu? É verdade. Deputado Mauro Filho, a situação dos municípios mais pobres do Brasil e do Ceará para conseguir custear o piso. Bom, recurso vai faltar? A portaria do Ministério da Saúde vai distribuir os meus 11 bilhões, neste caso em 2023, os 7,3 bilhões de reais, ele vai de conformidade com as informações que os municípios informaram lá na planilha, ele vai repassar esse dinheiro. Se tiver a primeira portaria, eu quero inclusive fazer um alerta, não se assustem, porque se tiver algum erro, o Ministério da Saúde vai ter um link também para você informar aonde foi o erro, e eles estão com o compromisso de corrigir em 72 horas. Portanto, esses valores virão sim para o pagamento do piso da enfermagem. Agora eu vou deixar aqui uma puntiladazinha nos prefeitos e prefeitas, viu, Luiz Lopes? Ora, meus colegas, eu sou professor. Meus colegas professores aqui da educação básica, ano passado tiveram 33% de aumento. Não veio dinheiro novo, não. Os municípios pagaram. Todos eles pagaram. Esse ano teve mais 14,95. Os municípios estão se preparando para poder fazer o pagamento. Mas não veio dinheiro novo, não. O dinheiro tem encontrando lá de dentro mesmo, para poder o pagamento. Será que a saúde ela é de menor importância do que nós somos, ou seja, nós professores? Entendeu? É uma reflexão também que eu deixo aqui para ser feito, aí avaliado, porque essa história, o dinheiro, não sei o quê. Engraçado, para umas categorias, e tem mais. E eu tenho informação que tem município que tem 100% do Fundeb pagando pessoal. 90%, 95%, ou seja, não tem dinheiro para fazer o custeio, né, a manutenção das escolas, os investimentos nas escolas. Mas isso é legal? Hein? Isso é legal? Porque a Constituição diz que você tem que gastar com o pessoal no mínimo 70%. Então, no mínimo, você pode tacar até 100%. No máximo, você vai... Isso, você vai até onde tiver, até onde der. Então, isso não é nenhuma ilegalidade, não. Agora, financeiramente, ele fica restrito a fazer obras, a reformar escolas e a aprimorar toda a questão. Ou seja, condição para que o educador e o educando tenham, na verdade, o mínimo conforto para poder aprender. Perfeito. Ensinar e aprender. Eu quero agradecer a direção da Rádio Monte Mó, na pessoa do nosso amigo Zé Wilson. Rapaz, deixa eu mandar um abraço pro Zé Wilson aqui. Que me autoriza aqui mais 10 minutos. Essa entrevista seria até meio-dia. O nosso programa finda ao meio-dia, mas ele me dá aqui 10 minutos. E eu quero agradecer ao nosso amigo Zé Wilson Chaves. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Zé Wilson.
Eu conheço o Zé Wilson já de alguns anos. Eu era pequeno e já ouvia falar no grande Zé Wilson, grande liderança aqui do município e da região e tudo mais e tal. Nós somos mais ou menos parecidos aqui no top, é só brincadeira. Quero agradecer a esses 10 minutos. Aliás, deixa eu mandar um abraço para o Amaral também, Sim. nosso diretor-geral aqui da rádio, que gentilmente nos acolheu aqui na chegada, e vamos aproveitar esses 10 minutos. Vamos ver aí se tem eu queria, deputado, falar sobre reforma tributária. Então vamos correr logo com esse negócio. Pronto, reforma tributária, o que é que ela vai impactar na vida do pequeno comerciante, do médio comerciante, do município pequeno, do município médio e dos estados, do Nordeste em especial? Eu joguei tudo pro senhor. Vamos lá, vamos correr com isso aqui. Olha, hoje no Brasil, uma empresa de prestação de serviço, ela tem 5.547 legislações diferentes, porque cada município tem uma legislação diferente. O ICMS, que é esse imposto que está dentro do preço de qualquer mercadoria que você compre, cada estado tem a sua legislação. No fundo, são 400, atenção, hein? Você aí, meu caro comerciante, são 447 mil normativos tributários. É praticamente impossível. Isso é muito caro para contratar advogado, contratar contador e por aí vai. Pois a reforma tributária, o primeiro passo dela é unificar tudo em uma só. Só vai ter uma legislação, você vai juntar o ISS com o ICMS, vai virar IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, e a legislação, Luiz Lopes, será a única do país. Esse é o primeiro ponto. Isso vai dar simplicidade na produção, ele retira a cumulatividade, ou seja, se uma empresa compra um insumo de uma empresa na etapa anterior para produzir na sua fábrica, por exemplo, ele vai abater do imposto que ele tem a pagar o imposto que a empresa anterior já pagou naquele insumo que ele vendeu para mim para produzir o bem. Então, no fundo, o que a gente chama de cumulatividade de imposto, isso desaparece. Tudo que já foi pago na cadeia para trás, eu só vou pagar daqui para frente da diferença do que eu estou efetivamente calculando. Isso diminui o custo de maneira assim impressionante. Terceiro, atenção, produtos da cesta básica. Esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, que sobretudo era para ser para a população mais sofrida. Pois, Luiz Lopes, você sabia que aqui no Brasil, dentro da cesta básica, o lobby conseguiu colocar 1.340 produtos dentro da cesta básica? Que a cesta básica era para ser o arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, o sal, e aí por aí vai, o café. Eram uns 30 itens. Seriam 62, pelos institutos, seriam 62. 1.340. Isso é sem lógica um negócio desse. Aliás, o Tony Falcão gosta de um queijo suíço, de uma coisa, mas, pois é, você sabia que até, não é o queijo de coalho não que eu estou falando, viu? Eu estou falando do queijo suíço, está dentro da cesta básica. O filé mignon está dentro da cesta básica. Você ouviu falar, Igor, você ouviu falar num peixe chamado salmão? Rapaz, é bom demais. Como é, Tony? Mas rapaz, mas não chega na cesta básica. Você sabe quanto é o quilo? Você sabe quanto é o quilo de um salmão? Joga aí, Mauro. Rapaz, o quilo do salmão hoje não está menos do que 60 conto o quilo do salmão. Como é que um produto desse pode estar dentro da cesta básica? Em resumo da história, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos acabar com essa cesta básica, acabar esse lobby que existe aí desses mais ricos. Vamos criar uma outra cesta básica com mais ou menos aí 60 produtos. E sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos cobrar 0 de tributo. Vai ser o único país do mundo onde a cesta básica não terá a incidência de imposto. Exatamente para os menos favorecidos ter condições de comprar aqueles produtos. Primeiro, que é característica dos mais pobres mesmo. Não é o queijo suíço que o Tony Falcão come, o queijo suíço que ele come, não. É daquele produzido lá no Jaguaribe. Lá no meu queijozinho, lá do Jaguaribe, onde eu conheço bem, lá do meu Pereiro, lá em cima da Serra. Enfim, isso é uma mudança comportamental, assim, fantástico. E terceiro ponto, e aqui quando você perguntou, e para o Cearazinho, o que mais, além dos empresários, além da população que vai ter preços mais baixos,
Porque nós vamos diminuir o custo de produção das empresas. E a gente espera que, diminuindo o custo de produção, a empresa possa vender ter um preço mais barato. E em tendo um preço mais barato, se espera que ela possa vender mais. E se vender mais, ela vai gerar mais emprego. Esse é um objetivo muito bem definido aí da reforma tributária. E para o Estado, estados e municípios, para o município de Pacajus e para o governo do Estado, para o município de Rússia e de Limoeiro do Norte, do meu querido Quixeré. Eu sou muito grato ao povo também de Quixeré, porque sempre me acolheram lá, assim, durante muitos anos. Mandar um abraço para o ex-prefeito Bessa, para o prefeito Toinho, o prefeito Toinho do Banco, enfim, abraçar a todos vocês lá. O que é que vai acontecer? A reforma tributária, hoje, vamos explicar como é hoje. Quando o Ricardo Motos compra um produto lá de São Paulo, ele comprou lá, vamos dizer que ele comprou uma moto lá de São Paulo, né? 7% fica em São Paulo. Quando chega aqui no Ceará, a gente cobra 11% para fazer os 18%. A alíquota de moto é um pouquinho diferente. Mas o exemplo, a alíquota de CMS anormal do Estado é 18%. Então vamos lá. Quando eu compro um produto de São Paulo, 7% fica para São Paulo e 11% fica para o Estado do Ceará. Na reforma tributária, Luiz Lopes, nós estamos instituindo o princípio do destino puro. O que é isso? Fica com o tributo quem está pagando o bem. Então, se o Ceará é quem está comprando a mercadoria, os 18%, e não somente os 11%, porque 7% tinha ficado em São Paulo, os 18% vão ficar para o Estado do Ceará e vão ficar para os municípios. Essa é uma mudança que poucas pessoas ainda não compreenderam. E lá na Câmara dos Deputados, nós somos 513 deputados, 12 deputados foram escolhidos para participar dessa reforma. O deputado federal Mauro Filho é um desses 12 em todo o país, que trabalhou muito para que essa reforma pudesse efetivamente acontecer. E eu estou fazendo aqui um resumo rápido, para não tomar, já são 12 horas e 9 minutos pelo relógio aqui, eu estou contando por aqui. 12 horas e 9 minutos, ainda temos mais um minuto ainda, para a gente poder concluir e dizer que ela é importante, ela será mais justa, ela será menos onerosa para a empresa, ela poderá gerar aumento da atividade econômica e consequentemente, poderá gerar emprego, que é um sonho que a gente todos nós temos.